embora nós saibamos, nós tenhamos compreensão intelectual, por alguma razão, eu não sei qual, eu não sei te dizer o porquê, mas por alguma razão é desprezada. É o fato de que nós temos uma luta aberta e travada contra o mal. E nada que acontece no cenário da nossa vida cotidiana é algo neutro, que nós possamos simplesmente qualificar como sendo algo que está se desenrolando e se desdobrando num universo de neutralidade. O Novo Testamento, todo ele, e especialmente os evangelhos, o Novo Testamento nos coloca diante de realidades extremamente desconfortáveis, incômodas, aqui e ali, num capítulo e outro, chocando-nos com evidências de que a vida acontece e se desdobra para além do natural, para além do que é conhecido. Vemos, muitas vezes, intervenções divinas, diretas sobre a vida do seu povo, a vida dos seus filhos, e outras vezes nós somos incomodados por algumas interferências que nós adoraríamos não existir. Nós adoraríamos poder dizer, não, essas interferências não são malignas, elas simplesmente, elas estão acontecendo dentro de um cenário de normalidade da vida humana. E essa tal normalidade da vida humana, nós não encontramos registrada no Novo Testamento. Nas suas diversas narrativas, é comum nós lidarmos e aparecer, enquanto vamos lendo a palavra de Deus, fatos que mostram a vida acontecendo para além do que é capaz de ser visto, num mundo invisível, num mundo espiritual, as sombras se moverem de uma forma terrível às vezes contra nós diretamente, outras vezes contra familiares nossos e muitas vezes contra a igreja. O diabo não deixou de ser nosso inimigo, mesmo quando nós desligamos o nosso desconfiômetro espiritual e o ignoramos. Não, ele está lá, fazendo o seu papel de adversário, o papel de inimigo da igreja, lançando tropeços aos servos de Deus, tentando a outros e muitas vezes atravessando a linha do pensamento de alguns outros irmãos, e nós temos exemplo disso no Novo Testamento, e ao seu tempo na mensagem nós vamos abrir o texto e nós vamos ler o que as Escrituras ensinam. Entretanto, eu nessa manhã e nas próximas semanas quero insistir com a igreja e que você resista à ideia de achar que tudo na sua vida acontece no plano de neutralidade natural. Isso aí tem nada a ver com o diabo, ou muitas das vezes nós dizemos, isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com a coincidência da vida. Não, muitas das nossas experiências pessoais, elas são inspiradas por Deus, e muitas das nossas adversidades, muitas vezes, estão e podem ser categorizadas como sendo uma obra maligna contra a nossa vida, para a qual nós precisamos ter o devido discernimento na hora certa para nos posicionarmos com respeito ao que está acontecendo. Choca-nos os embates de Jesus com os demônios, que é uma realidade que eu gostaria que todos os irmãos percebessem. Há um realismo nesses embates
de Jesus com as forças espirituais da maldade. E nós encontramos a influência deles no decurso da vida de pessoas, no decurso da vida de países e no decurso da vida até mesmo de igrejas. Nós encontramos um exemplo como o do endemoniado gadareno, que não somente era um homem tão oprimido e tão possuído por forças malignas, que nem concorrentes e grilhões conseguiam prendê-lo. Era um homem que tinha o hábito de viver no cemitério. Ele andava entre os sepulcros, andava nu, gritando entre as sepulturas. Você não pode olhar para um exemplo desse e não perceber que ali não há um demônio ou uma legião de demônios, como era o caso quando os demônios pediram a Jesus para não os expulsar para fora daquele território, mas para permitir que Jesus os deixasse possuir os porcos que estavam ali. E ao possuir os porcos, esses porcos foram precipitados num abismo abaixo, nos mostrando que estas forças malignas não pedem licença, mas oprimem vidas humanas, e nós precisamos ter não somente a consciência disso, mas o cuidado de aprendermos a discernir quando estamos sendo incomodados por forças malignas ou quando nós simplesmente estamos, como gostamos de afirmar, vivendo uma experiência natural da vida. As forças diabólicas, esse exército de anjos decaídos, cooperam para o príncipe deste mundo. E não se engane, há mais demônios no estilo de vida que nós vivemos, nas experiências culturais que nós temos que tratar, lidando ora com um tema, ora com outro tema. Há uma forte presença de demônios nessas circunstâncias. E a igreja não fica de maneira nenhuma fora dessa batalha. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que a luta da igreja, a luta dos santos de Deus, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, contra estes espíritos decaídos, contra estas forças demoníacas que operam livremente no mundo sideral onde nós vivemos. Então, eu nessa manhã, exortativamente e ao mesmo tempo no sentido de despertá-los para esse fato bíblico, gostaria que você percebesse o que acontece e o que toma lugar. Quando eu falo que estas forças malignas operam até mesmo em igrejas, por que eu digo isso? Porque a Bíblia nos fala de doutrinas de demônios. Então, uma das maneiras que os demônios têm de manipular igrejas é através do ensino que se ouve nesses lugares. Então, igrejas no sentido de suas doutrinas, no sentido de suas práticas, no sentido das suas cegueiras determinantes sobre áreas tais como oração pública, evangelização e a busca pelos mais nobres valores cristãos, são ameaçados por vezes dentro da igreja. Nós encontramos pessoas sonolentas, dormindo concernente à evangelização, outras não tão despertadas quanto deveriam no campo da oração, porque Paulo também ensina que as áreas da nossa milícia, as armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo tipo de levante que se levanta contra o conhecimento de Deus dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja local. E para esse embate, a oração, o jejum,
a leitura das Escrituras e o uso destas armas espirituais precisam ser utilizadas pelos santos. Caso contrário, nós vamos assistir a esse derrame doutrinário de falsas doutrinas, de doutrinas de demônios nos nossos dias, e vamos ficar calados, sabendo que Satanás está fazendo o seu trabalho. É um grande erro nós deixarmos de enxergar o que as Escrituras revelam sem omissão alguma. É um grande erro. O Senhor possivelmente queira revelar-nos mais dos nossos verdadeiros inimigos, para nos capacitar de uma forma ainda mais aperfeiçoada para esse embate espiritual. E para esse embate espiritual, meus irmãos, nós não estamos falando de uma igreja mais feliz, nós não estamos falando de uma liturgia mais alegre, mais contemporânea, nós estamos falando de uma luta que acontece no mundo invisível. Eu não vejo, você não vê, nós não vemos, mas lemos a respeito disso na palavra de Deus. Eu estou trazendo isso aos irmãos para propô-los uma reação maior de resistência contra estas forças malignas e até agirmos de uma forma mais certeira, objetivando a libertação de muitos amigos nossos e de muitos setores, inclusive, da nossa comunidade, que precisam estar alertas e despertos para essa batalha. Como em toda batalha, nós temos momentos em que nos sentimos mais vitoriosos, mas há outros momentos que parece que a nossa força vai se esgotar, nós chegamos perto da desistência, nós chegamos perto de entregar os pontos. Usar inadvertidamente esse cenário, como muitas igrejas usam, com o simples fim de dar um espetáculo, é imperdoável, é um erro terrível. Então, é dar palco para estas forças espirituais. Mas é também um outro erro terrível nós fecharmos os olhos para o que está tão claramente desenvolvido nas Escrituras, e é nesse sentido que eu me proponho aqui aos domingos de manhã, nestas próximas 3 semanas, trazer ao entendimento dos irmãos, com exortações bíblicas e despertamento na área do ensino, para que os irmãos percebam essa terrível luta que se desdobra ao nosso derredor. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que ele, como um leão, ruge ao nosso derredor, buscando ocasião para nos tragar. Veja só, a sede do inimigo não é somente fazer-nos tropeçar, mas a sede do inimigo é nos tragar, é nos destruir totalmente, absolutamente. Então, queridos, é incrível como nós encontramos pessoas no Novo Testamento abrindo inadvertidamente janelas para a escuridão, passando a ter algum relacionamento até mesmo íntimo com forças demoníacas. Eu trago à lembrança dos irmãos o registro de Atos, capítulo 19, versos de 11 ao 20. Atos, capítulo 19, o Evangelho chegando na cidade de Éfeso, e eu gostaria que os irmãos percebessem o andamento da pregação do Evangelho em Atos 19, versículo 11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Que coisa boa é nós percebermos que, apesar de um clima extremamente pesado na cidade de Éfeso, Deus se manifestou e fazia milagres extraordinários, a ponto
de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Os espíritos malignos reconheciam aqueles que tinham autoridade sobre as suas atividades. Nós conhecemos Paulo, nós conhecemos Jesus, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A obra de Deus avançava à medida que esses espíritos malignos eram subjugados, e tudo isso sob uma ação determinante de Deus. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários, ou 50.000 diárias de um trabalhador no Império Romano. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós encontramos uma ação terrível de demônios nessa cidade. Não podemos nos esquecer que Éfeso era o berço da adoração pagã à deusa Diana, uma deusa com aproximadamente uma imagem de 1 metro de altura, 1,20 m de altura, com seios como perfilados um após o outro, como sendo seios de, por exemplo, uma cadela, apenas a guisa de comparação, para que os irmãos possam entender. E naquela cidade havia um templo erguido a essa deusa, um anfiteatro que abrigava milhares de pessoas sentadas. E essa cidade recebeu a visita do apóstolo Paulo. E esses espíritos malignos foram incomodados ali. Mas aconteceu um movimento tão glorioso naquela cidade com a pregação do Evangelho, mostrando que conhecereis a verdade vos libertará, que esses espíritos malignos que mantinham presos naquela cidade milhares de pessoas que estudavam magia negra através de escritos antigos. E hoje eu gostaria de chamar a sua atenção a um movimento na internet, um movimento feiticeiro que busca despertar jovens e também busca despertar a sua capacidade mental a estudar sobre o tema bruxismo, satanismo, poções mágicas. Tudo isso que está registrado aqui em Atos capítulo 19 tem retornado. E essa é uma das razões pelas quais eu quero trazer essas mensagens aos irmãos. Nós não estamos vivendo num ambiente diferente da igreja de Éfeso e não estamos vivendo um ambiente diferente do que esse que nós estamos vendo o apóstolo Paulo ou ainda Lucas narrando o que aconteceu com o apóstolo Paulo na evangelização da cidade de Éfeso.
A igreja nasceu praticamente de uma ação libertadora da cidade pelo Evangelho, onde as pessoas traziam seus livros de magia para serem queimados publicamente. Havia um movimento glorioso do Espírito Santo naquela cidade. A igreja de Éfeso foi despertada para esse evento, e daqui a pouquinho nós vamos acessar a carta aos Efésios para vermos uma referência importante que o apóstolo Paulo faz àquela igreja sobre o que está acontecendo ou que tomou lugar através da evangelização da cidade de Éfeso. A esta mesma igreja, Paulo vai mencionar lá no capítulo 4 da carta aos Efésios. Por favor, se você me fizer o favor de voltar às páginas da sua Bíblia para a carta aos Efésios, capítulo 4, daqui a pouquinho nós vamos ler uma porção do trecho do capítulo 4, que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Paulo menciona uma outra forma de abrir contato com os demônios, para a qual eu gostaria de abrir os vossos olhos. Todos nós temos consciência do Evangelho, servimos a Deus, mas muitos de nós, inadvertidamente, pode fazer contato com essas forças do mal, abrindo janelas para as trevas. E é para isso que eu venho essa manhã diante dos irmãos e, em tom solene, despertar as vossas consciências para não serem os irmãos enganados por essas forças malignas, porque essas forças são mais poderosas do que nós supomos, e elas estão livres para lançar tropeços aos santos de Deus, e muitos detalhes da nossa vida, não somente detalhes da nossa vida pessoal, mas da nossa vida familiar e até mesmo pública, podem ser colocados na conta dessas forças espirituais da maldade. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4, 27, nem deis o quê? Lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Então, em Efésios capítulo 4, versículo 27, nós encontramos essa ideia expressa num único versículo: nem deis lugar ao diabo. Há possibilidade de se viver uma vida abrindo janelas, dando lugar a essas forças das trevas. Paulo chama isso de dar lugar ao diabo. E neste pedaço do capítulo 4 de Efésios, há um desenrolar de comportamentos que nós não só chamaríamos de carnal, mas Paulo adverte que pode ter um viés diabólico perigoso. Quando nós lermos a palavra de Deus, quando nós lermos o que o apóstolo Paulo fala aqui, ajudando-nos ou exortando-nos a permanecer na verdade, ele diz aqui no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, num comportamento mentiroso, quanto mais, há muito mais do diabo do que nós gostaríamos de admitir. Então você tem um comportamento mentiroso, quanto mais a mentira como um estilo de vida, há muito mais de influência satânica nisso do que nós podemos admitir. Depois, verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, num comportamento iracundo, que leva tudo às últimas agressões, as agressões verbais, as agressões até mesmo físicas. Que Deus tenha misericórdia, há muito mais nessa expressão de violência das obras das trevas do que nós poderíamos admitir.
Ah, mas a pessoa é membro da igreja. Bem, dar lugar ao diabo, nós vimos aqui, é uma prática de membros da igreja. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 4. Então, ele vai elencar aqui uma série de comportamentos que, na prática, é dar lugar ao diabo. A mentira incurável, a ira que nunca pode ser contida. O furto, ele vai dizer aqui no verso 28, aquele que furtava, não furte mais, por trás dessa mão usurpadora do ladrão, existe uma ação diabólica, e não importa onde esse ladrão esteja vivendo ou operando seus crimes, pode ser na igreja, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar que for. Há mais de opressão diabólica nisso do que nós gostaríamos de admitir. Isso tudo pode ter um viés muito perigoso. A pergunta que eu quero fazer-lhes nessa manhã é a seguinte: você acha que pessoalmente você dá lugar ao diabo em algumas circunstâncias da sua vida? Por quê? Exatamente por causa de cada um desses elementos que eu digo aqui. Comportamentos podem ser forjados por forças malignas, como Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, versículos de 25 a 32, onde você vai encontrar aqui classificado uma série de comportamentos que podem ser colocados no contexto de dar lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você é daqueles que tem a boca suja, que está sempre xingando um palavrão, ou que está sempre trazendo sobre o outro essa agressão verbal? Vai para aqui, vai para ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o apóstolo Paulo afirma ainda no verso 30, que além de não dar lugar ao diabo, você precisa compreender que não deve entristecer o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ele escreve isso àquela igreja que foi fundada em meio a uma obra de libertação enorme, porquanto esta era uma cidade tremendamente afetada por obras malignas, obras satânicas. Por trás de comportamentos pecaminosos exacerbados, há sim a mão do diabo. E para tal eu quero chamar a atenção dos irmãos, para que nós resistamos ao diabo, como nós lemos na nossa leitura devocional hoje no abrir do culto, resistindo ao diabo para que ele fuja de nós. Bem, aos que responderam que não dão lugar a um diabo, é bom lembrá-los que Pedro, um dos 12 apóstolos apontados por Jesus, é prova do quanto a nossa humanidade pode ser manipulada pelas trevas, fazendo uso apenas do nosso estado decaído. Pedro havia recebido uma revelação de Deus, quando Jesus pergunta: quem vós dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele foi impactado pela revelação direta do Pai. Instantes seguintes, quando Jesus dizia que era necessário ir a Jerusalém e sofrer na mão dos seus algozes e subir à cruz e pagar o preço da redenção da humanidade, o apóstolo Pedro se entremete e diz: que isso, Senhor, não fale uma coisa dessa. Aparentemente era uma conversa onde cada um lidava com uma lógica,
Mas Jesus revela que não era uma conversa comum. No meio daquilo havia influências demoníacas que atravessavam a mente, chegavam ao coração. Olha o que diz Marcos capítulo 8, versículo 33, na Nova Versão Internacional. Eu coloquei aqui na tela, porque nós usamos a revista atualizada, e a gente não usa a Nova Versão Internacional, mas eu pensei esse versículo da Nova Versão Internacional. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Pedro era um dos seus escolhidos, apontados por ele no colégio apostolar. E ele repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus. A nossa tradução diz: você não cogita nas coisas de Deus. Isso pode nos dar interpretações variadas do texto. Mas aqui, quando ele diz: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E nós encontramos aqui uma importante informação do texto bíblico. E eu gostaria de, obviamente, confrontá-los com os seus pensamentos. No que você pensa? Por onde passeia a sua mente? Por onde vaga os seus pensamentos livres? Por onde os seus pensamentos o levam? Tome cuidado com aquilo que você pensa. Tome cuidado com o que é nutrido na sua mente. Cultivar um estado mental que você só cogita para as realidades humanas pode levar você, pode levar os seus amigos, a sua família, a conexões indesejadas e desconhecidas com as trevas. Então, por onde sua mente anda divagando? Note como essas estruturas malignas se comportam e como Jesus e os apóstolos as expõem no Novo Testamento. Não as expôs no Novo Testamento para nós ignorarmos. Não, isso está aqui para que nós possamos, de fato, entender que, para além do que acontece no desdobramento da vida natural, há duas possíveis ações divinas: a ação de Deus ou a ação demoníaca. E para isso, quando é que nós clamamos, abrimos caminho para a ação de Deus? Quando oramos, quando buscamos essa vida separada, essa vida consagrada, essa vida santificada, que Deus diz que a igreja precisa ter. Mas quanto mais a igreja se envolve com o mundo, e quanto mais os seus membros empestam a sua mente, a sua capacidade de pensar, as elaborações mundanas, mais portas ou mais janelas abrimos para o mundo espiritual. E é acerca disso que essa série de mensagens quer tratar, chamando os irmãos a fechar essas janelas, a dizer: não, de modo nenhum, eu não vou ficar pensando nisso, isso é a interferência maligna aqui no meu pensamento, nas minhas ideias, na maneira como eu construo as minhas concepções mentais. Logo, há muito mais gente dando lugar ao diabo do que nós podemos supor. Mais uma vez eu digo, na igreja, por conta de portas abertas a um mundo de doutrinas falsas, portas abertas a um mundanismo. O mundo jaz no maligno, e aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Portanto, quem quiser viver uma vida cristã um pouco mais liberal, entre aspas, está perfilando ao lado de Satanás e seus demônios. Então, há muito mais possibilidade de pessoas conectarem-se com as trevas, mesmo estando dentro da igreja. Ah, mas eu já confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa confissão única,
que muitos de nós nos apoiamos, às vezes confissões que fizemos quando éramos ainda adolescentes ou jovens. Meus irmãos, a Bíblia não fala nisso. A Bíblia fala em você atender ao chamado de Jesus e segui-lo. E isso é um viver diário. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Portanto, há uma importância de renúncia cotidiana, diária, nas nossas vidas e para servirmos a Jesus. Olha como o apóstolo Paulo fala dessas construções mentais alimentadas pelos demônios. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. É verdade. Você não consegue lutar contra estas forças malignas fazendo uso da lógica. Não. Foge ao mundo da lógica. E sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são esses sofismas? São construções de lógica, de pensamento, que levam você para longe da vontade de Deus, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, quando a sua mente começa a combater num ciclo de dúvida ininterrupto o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento precisa ser trazido à obediência de Jesus. Em Marcos, capítulo 9, veja que eu estou fazendo uso de uma série de elementos e partes do Novo Testamento para contextualizar o problema diante dos irmãos. Um marido que chega em casa depois de 20 anos de um casamento regular, olha para a esposa e diz: eu não amo mais você. Eu descobri, olha só, geralmente é assim: eu descobri que eu não amo mais você. Como é que você chegou a essa conclusão? Foi a partir de elaborações construídas muitas vezes sob a interferência desses espíritos malignos, para os quais eu quero chamar a sua atenção. No capítulo 9 de Marcos, há um acontecimento interessante. Deixa eu situar mais ou menos aqui o contexto de Marcos capítulo 9. Jesus sobe ao monte da transfiguração. Nós sabemos o que acontece. Ele transfigura-se diante dos seus discípulos e naquele monte aparece Moisés, Elias e Jesus. Pedro fica tão entusiasmado com a situação que diz para Jesus: vamos fazer uma tenda aqui, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar aqui. Vamos deixar e nos esquecer desse mundo mau lá embaixo e vamos ficar aqui. Eu compreendo o desejo de Pedro fugir desse mundo mau. Você às vezes não tem desejo de fugir desse mundo mau? Que você acordasse no outro dia e que tudo estivesse colorido de cor de rosa e que você pudesse fugir desse mundo mau? Pedro também. Só que quando eles descem, eles encontram um quadro horrível. Eles encontram os escribas e fariseus disputando com os discípulos de Jesus. Esses escribas e fariseus desafiando os discípulos de Jesus. Jesus procura saber o que aconteceu e havia ali um jovem mudo, possuído de um espírito maligno. Uma situação horrorosa, um pai desesperado, um filho doente, sem ter saída. Ele
Eles trouxeram esse menino à presença dos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não puderam expulsar esse demônio. Observem que existem castas malignas nessa hierarquia espiritual da maldade, e essa hierarquia espiritual da maldade, esses espíritos malignos, por vezes, desafiam os discípulos de Jesus. E Jesus expulsa aquele espírito maligno da criança, a coloca de volta às mãos e à tutela de seus pais, e segue para casa com os seus 12 discípulos. Quando chegam em casa, Marcos 9, 28 e 29, está aqui, ó. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta, os irmãos conhecem uma sociedade dividida em castas, em grau de importância na hierarquia de uma sociedade. A Índia é dividida em castas. O que uma casta pode, a outra não pode. Uma só pode lidar com lixo, são os Dalits, só lidam com lixo. Tudo que diz respeito ao lixo está nas mãos desta casta. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esta casta, estas forças do mal estão num grau hierárquico que vocês não têm poder para expulsar. Vocês precisam de poder. E é por isso que eu venho clamando cotidianamente, praticamente uma voz perdida no deserto, no meio dos irmãos, nesses últimos anos, chamando os irmãos à necessidade que nós temos de um grande avivamento, porque temos a necessidade de um poder maior sobre as nossas vidas, e é o poder do Espírito Santo. É o poder para poder lidar com todo tipo de casta, com todo tipo de influência. Esses mesmos discípulos haviam sido enviados por Jesus 2 a 2, e eles haviam voltado cheios de alegria, porque os espíritos malignos lhes submetiam. Oh Senhor, que grande alegria do nosso coração, os espíritos malignos se me submetem. E Jesus corrigiu aquela vaidadezinha espiritual deles, dizendo o seguinte: alegrai-vos, não porque os espíritos malignos vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito, arrolado nos livros do céu. Foi a palavra de Jesus. Os diversos comportamentos carnais podem conduzir qualquer pessoa a uma influência satânica, independentemente da pessoa estar na igreja ou não estar na igreja. Uma coisa é você estar na igreja, a outra coisa é você estar na igreja cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você fazer parte do hall de membros da igreja, a outra coisa é você de fato se posicionar contra estas forças espirituais da maldade e perceber as suas influências e as suas táticas. Satanás é um inimigo que trabalha com táticas de guerrilha. Ele foi plantar lá no grupo dos discípulos um traidor. E é importante, muito importante, a gente perceber que todo o processo de traição de Judas Iscariotes não foi um processo típico de possessão como nós normalmente lidamos. Quando a pessoa cai no chão, estribucha de um lado, convulsiona para um lado, convulsiona para o outro. Não. Judas Iscariotes desenvolveu todo o plano de traição calado, em silêncio, elaborando na sua mente o que haveria de fazer. E a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Satanás não deu essa missão a nenhum demônio.
Ele próprio se encarregou de estar à frente da missão da traição. E onde estava Judas Iscariotes? Ouvindo os mais inspirados sermões que já foi pregado, vendo os mais gloriosos milagres que já foram feitos. E, no entanto, um homem que foi dando lentamente lugar ao diabo de colocar os seus ovos de serpente dentro do seu coração, até o momento em que ele traz Jesus. Irmãos, estes processos precisam ser desconfiados por você. Como cada um de nós convive, cada um ao seu modo, com os seus próprios pensamentos e o seu jeito de pensar, é importante isso. É importante entender, como eu tenho dito muitas vezes a Deus, eu digo: Senhor, tudo isso acontece num plano muito invisível. Eu sei que está acontecendo, mas eu não sei, meu Deus e meu Pai, como enfrentar isso, a não ser orando e pedindo para que o Senhor me revista do Espírito Santo, para poder lidar com estas castas malignas que vai aqui e ali, intrometendo-se em nossa vida, trazendo pensamentos de destruição, de morte, outras vezes trazendo pensamentos mais terríveis do ponto de vista da fé. Eu vou abandonar a fé, vou largar a fé, vou deixar tudo para trás. Gente, nós precisamos ter olhos espirituais. Lembra-se do rapaz, do profeta, que não conseguia enxergar para além do natural e só via o exército sírio. E o profeta ora para que seus olhos sejam abertos e ele enxerga ao redor do exército inimigo um outro exército invisível, em carruagens de fogo, dispostos para a grande batalha naquela circunstância. Nós precisamos entender que Deus está ao nosso lado, que o Senhor quer encher a gente do Espírito Santo, para a gente lidar com esse mundo invisível que a gente não conhece, que muitas das vezes se manifesta lá onde você está trabalhando, quando de repente um chefe que gostava tanto de você passa a ter ciúmes da sua ascensão, passa a ter ciúmes de como você pega bem o trabalho, de como você evoluiu no seu trabalho, do seu traquejo profissional, e de repente começa a lhe trazer perseguição. E nós imaginamos que é só uma coisa normal. Não é só uma coisa normal. Tem algo por trás. Tem ações malignas por trás. E para isso eu ilumino o vosso entendimento com a palavra nessa manhã. Então, sobre o que o apóstolo Paulo adverte os efésios? Ele fala sobre condições aparentemente carnais, lá em capítulo 4 de Efésios, como lemos. E o que depreendemos de que os demônios se valem delas. No verso 25, lá do capítulo 4, ele fala de um comportamento mentiroso. Porque a criança prega muita mentira, esse menino, pastor. Esse menino, cada duas palavras que troca, uma é mentira. 50% de suas narrativas não são confiáveis. Há adultos assim? Há adolescentes assim? Há crianças assim? O que se opera nele? O mesmo espírito que Jesus definiu como o pai da mentira. O verso 26, de uma ira não contida, uma violência terrível, a violência na palavra, a violência no divertimento,
a violência em todos os planos. O verso 29 de capítulo 4 de Efésios fala de uma linguagem conveniente. Você já deve ter conhecido aquele que cada 10 palavras que pronuncia, 11 são palavrões. E o que está por trás dessa linguagem inconveniente, pastor? Não é só um comportamento um tanto quanto insociável, incomum, um comportamento inconveniente, mas o espírito maligno é um lugar que aquela pessoa está abrindo para o diabo operar na sua vida, e que eu chamo nessa curta série de mensagens de janelas para a escuridão. Fechem essas janelas para a escuridão na sua vida. O verso 31 fala da amargura, da cólera, que é a ira aberta, é a cólera, a blasfêmia. Jesus do céu, quantas frases, quantas palavras que jamais deveriam ser pronunciadas, que nós deveríamos calar, impedir que essas palavras fossem pronunciadas pelos nossos lábios, que são lábios que em tese foram consagrados a Deus. Tudo no mesmo contexto de não dar lugar ao diabo. Paulo cita cada um desses tópicos lá em Efésios capítulo 4, nós lemos nessa manhã. Em Lucas, voltando aos evangelhos, em Lucas capítulo 8 e versículo 2 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram quantos demônios? 7 demônios. Nós sabemos quem foi essa mulher, Maria Madalena, quem ela foi? Ela foi uma prostituta. Como ela chegou a esse grau de possessão, de modo que 7 demônios tomavam conta de sua vida, e Jesus tirou esses demônios dessa mulher para interromper esse quadro da prostituição na vida dela. A prática da prostituição culminou num estado de possessão. E o que isso nos diz, pastor? Que a exacerbação da sensualidade pode colocar pessoas de face voltada para uma escuridão indesejada. A orientação de Jesus às filhas de Deus é que elas se trajem decentemente, que o seu traje seja decente. Por que a Bíblia coloca a sua ênfase na decência? Porque através dos trajes nós podemos insinuar, tanto homens quanto mulheres, uma sensualidade que pode nos colocar com as janelas abertas para as trevas. Jovens que não conseguem cobrir seu dorso, que não conseguem deixar de salientar seus quadris, chamando e despertando a atenção sensual ao seu redor. Isso não é só acompanhar a moda. Isso é, meus irmãos, ignorar que a cultura, inclusive essa cultura expressa no figurino, pode levar a um despertamento espiritual adverso. Por que hoje as grandes marcas estão rasgando os seus jeans? Essa meninada está vestindo-se de andrajos, de roupas que há pouco mais de 20, 30 anos atrás eram colocadas no lixo. E porque eles foram buscar inspiração no lixo? O diabo era conhecido, além de todos os nomes e
todas as definições, serpente, dragão, adversário, ele também era conhecido como o Senhor das moscas. Aquele cuja inspiração está no lixo. Nós, às vezes, não imaginamos quanto lixo pode ser consumido. Quanto lixo pode ser acumulado nas nossas vidas. A palavra de Josué ao povo de Israel continua valendo hoje. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa posição de se colocar ao lado de Deus, coloca você em aberta defesa ao Evangelho, coloca você diante da obra do Evangelho e coloca você ao lado de uma fé de 2000 anos. E somente por Jesus nós podemos vencer esse mundo, gente. Nós estamos lidando com castas que hoje estão trabalhando no campo da sensualidade e no campo da liberdade sexual, com o discurso LGBTQIA+, de um lado, do outro lado, com a pornografia, a indústria mais lucrativa do mundo, é a indústria das armas, da violência. E abaixo dessa é a indústria do sexo, o que nos mostra que espíritos malignos que operam nessa área da sensualidade, da exacerbação da sensualidade e de uma postura sexual errada, incontida, adversa, ocupam um alto grau na hierarquia destas forças malignas. Nós, infelizmente, na maior parte do tempo, desconsideramos a realidade do mundo espiritual para a qual deveríamos estar mais alertas. Mais alertas. Repito, não se trata de ver demônio em tudo. É não fechar os olhos para vê-los onde as Escrituras Sagradas nos indicam que eles estão operando. Essa coisa de ver demônio em tudo é um erro. Mas onde eles estão operando, nós não podemos deixar de ver. O texto que mais choca o meu coração quando eu estou estudando as Escrituras é esse texto de Tiago, capítulo 3, versos 14 ao 16. Abra lá, por favor. Nós vamos ler a partir do verso 13. Tiago 3, a partir do verso 13. Tiago 3,13. Eu estou perto de terminar. Vou terminar no horário. E quero convidá-los para, no domingo que vem, virem, trazerem seus irmãos, seus amigos, ter ao longo dessa semana uma consciência melhor exercitada no que diz o texto bíblico, orarem e apoiarem as nossas atividades de oração e não entender que o que acontece aqui é simplesmente exercício da religião. Não é. O que acontece numa igreja local hoje é um exercício de treinamento para que nós de fato façamos valer a vitória da cruz nesse mundo dominado pelas trevas. Diz o texto bíblico em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente?
mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. E aí vem o verso 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é o quê? Terrena, animal e o que mais? Demoníaca. Demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Quer dizer que um espírito invejoso, um coração divisionista, uma postura invejosa, que hoje você encontra gente que arde de inveja em todos os segmentos. Invejam a roupa que se veste, o carro que se guia, a casa que se vive, o casamento, a família que se tem. Que linda família, não, pastor? Graças a Deus, custou o sangue de Jesus. O casamento que você tem, um casamento equilibrado, onde você vive segundo a graça de Deus, um casamento que depende todos os dias da sua oração, do seu joelho dobrado. Isso não é simplesmente fruto do acaso, é fruto de uma ação divina. Então, por trás da inveja, por trás do sentimento faccioso, há uma construção demoníaca, animal, terrena. Aquilo que é terreno, aquilo que está linkado com a cultura. Hoje de manhã, logo cedo, me chegou às mãos pelo Facebook um artigo sobre como as igrejas americanas estão se definhando. Eu digo, poxa, logo num domingo de manhã em que eu quero me reunir com o povo de Deus, animar o povo de Deus, pregar a palavra de Deus ao povo do Senhor. Coisa horrível. Há um quê demoníaco na cultura e nas construções e elaborações do pensamento que excluem Deus e que nós estamos ouvindo. Eu fui ouvir um filósofo pregar sobre ateísmo. Eu fui ouvir um grande filósofo. Hoje tem o Luiz Pondé, tem quem mais? Tem esse Clóvis, lá de São Paulo, um filósofo da USP, que vomita incredulidade baseada em elaborações e construções aparentemente sábias, mas que são satânicas, porque leva você a uma frieza na fé, para longe das teses que o nosso Senhor Jesus Cristo defendeu, e para longe do que o livro que nós chamamos de a palavra de Deus ensina. Então, o que vem acontecendo não é normal, não é comum. E como se luta contra isso, pastor? As armas da nossa milícia não são carnais. A gente luta contra isso dobrando o joelho. A gente luta contra isso alimentando a nossa mente com os pensamentos vivos da palavra de Deus. Cuidado. Cuidado. Cuidado com comportamentos mentirosos e invejosos. Cuidado. Cuidado com os abusos da linguagem. Aquele seu amigo
que não para de xingar palavrão. Muitas vezes, alguns desses amigos, até sabendo da nossa fé, pede desculpas. Ô, meu irmão, desculpa, fulano, por estar abusando da linguagem pesada. Mas por trás dos abusos da linguagem, por trás de sentimentos facciosos ou divisionistas, por vezes há uma operação muito mais satânica do que nós supomos e de uma inspiração terrível. Terrível, é o chamado dar lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Onde Deus está? Deus está na pureza. Deus está na paz, no santo tratamento, respeitoso tratamento, minha irmã, meu irmão. Deus está na misericórdia quando o seu coração dentro do peito é constrangido a falar de Jesus para alguém ou orar por alguém. Deus está no comportamento não fingido. Lembra do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia, aquele tipo de comportamento fingido. Então, o que se passa na vida de uma pessoa que 20 anos, 30 anos está na igreja, mas ele não cresce, espiritualmente não cresce, doutrinariamente não conhece como Deus pensa, as engrenagens do pensamento do Deus Todo-Poderoso, que colocou sua sabedoria ao nosso dispor nas Sagradas Escrituras. Está há anos na igreja e arrasta um fardo pesado. Gente, nós precisamos desconfiar mais desse mundo das trevas. Nós precisamos crescer espiritualmente e largar de mão a ideia de que nós estamos vivendo e habitando num universo de neutralidade. Precisamos compreender que nossos temperamentos foram forjados na nossa carnalidade. E eles se projetam para as trevas, dando lugar ao diabo. E dando lugar ao diabo, isso tudo pode trazer muita destruição e um contato inconveniente com espíritos malignos. Sim. Casamentos. Sim. Famílias. Sim. Relacionamentos diversos estão manchados por um nível de contato desconhecido com as trevas, pela mentira, pela inveja amargurada, pela linguagem pesada, por vezes pela nossa maledicência, por lábios pesados. Nosso comportamento pode ser muito mais diabólico do que nós podemos supor. E isso pode trazer efeitos sobre a vida, sobre a igreja, sobre a família. E meu coração nessa manhã está junto com todos que querem, em nome de Jesus, resistir, como disse Tiago, resistir ao diabo. Se não houvesse a necessidade de uma resistência, essa passagem bíblica não estaria nas Escrituras. Mas está, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É que o diabo sabe onde ele é resistido, como ele também sabe onde é acolhido. Vamos orar?